5 impactos do Super Bowl. Fala galera do Que História, beleza? Hoje nós vamos falar sobre o Super Bowl e sobre 5 impactos trazidos por esse evento que monopoliza as atenções da mídia no final do Campeonato Americano de Futebol americano. Mas antes dessa lista, aliás, fazia tempo que a gente não fazia uma lista, hein? Nós vamos pedir para que vocês acompanhem nosso canal, que cliquem no sininho para receber as atualizações e que divulguem o nosso conteúdo, aquele procedimento padrão que a gente pede em todo vídeo. Como o Thiago se julgou inelegível para a participação nesse vídeo, a gente vai manter ele representado aqui na versão ilustrativa dele. No próximo episódio nós já vamos ter aqui um porta-retratos, vai ser um negócio mais organizado, mas só precisa achar que ele não aparece no vídeo, ele está aqui. Bom, primeiro vamos nivelar todo mundo. O Super Bowl é a decisão do campeonato da NFL. A NFL é a National Football League, que é a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos. Ele existe desde o ano de 1967, porém, no início ele ainda não tinha o nome de Super Bowl. Até 1966 haviam duas ligas nos Estados Unidos, a NFL e a EFL. A EFL mais recente, que acabou rivalizando com a NFL e causando muitos problemas para as duas, que se odiavam. Então a solução foi, naquele ano de 66, juntar as duas ligas e formar uma nova NFL. Cada uma ficou sendo uma conferência, a NFC e a AFC, como é até hoje. O campeão de cada uma das conferências faria um jogo para decidir o grande campeão do país. Qualquer coisa, se vocês ouvirem barulho de fundo aí, são as crianças do prédio brincando. Dessa forma, em 1967, surgiu o AFL-NFL World Championship Game. O nome não era bom, resolveram trocá-lo, poderia ter sido The Big One, mas acabou sendo o Super Bowl, nome dado por Lamar Hunt, dono dos Chiefs, que era inspirado num brinquedo do seu filho e nos Bowls, que eram os jogos festivos do campeonato universitário. Esse jogo foi crescendo ao longo dos anos e acabou se tornando uma data importante para o país, tornou-se um grande produto de entretenimento com grande retorno financeiro, com alcance e demanda em todos os cantos do mundo e uma possibilidade para vender o que quer que você pense, principalmente a cultura dos Estados Unidos. É sobre isso que nós vamos falar nessa lista. Número 5, o Super Bowl na vida das pessoas. O domingo de Super Bowl acabou se tornando quase que um feriado extraoficial nos Estados Unidos. Ele impacta diretamente a vida de várias pessoas, sejam aqueles que torcem e se reúnem para ver o jogo, ou para aqueles que estão envolvidos nas cidades, ou simplesmente por quem é a audiência rotativa do jogo. Para se ter uma ideia, só no que diz respeito à televisão, é uma das maiores audiências televisivas do mundo, e dentro dos Estados Unidos, os jogos do Super Bowl ao longo dos anos ocupam 19 das 20 maiores audiências da televisão estadunidense. A semana que antecede o jogo, ela é muito explorada pela mídia, e na cidade onde vai acontecer a partida, que é definida com pelo menos 4 anos de antecedência, é formado um esquema quase de feira. A cidade tem sua rotina amplamente alterada, assim como as pessoas que estão lá. O dia do Super Bowl é o dia que se consome mais comida nos Estados Unidos, depois, é claro, do principal feriado do país, que é o Dia de Ação de Graças. Além disso, é um dos dias que mais se consome bebida alcoólica e, consequentemente, o dia do ano em que existem maior número de acidentes por essa causa. Enfim, tem muita cara de feriado mesmo. Número 4, entretenimento. O que faz com que tantas pessoas se mobilizem e parem seu dia para assistir esse evento? Além do esporte em si, que tem inúmeros fãs ao redor dos Estados Unidos e mais recentemente ao redor do mundo, o Super Bowl tem um caráter de entretenimento muito forte. E nem sempre foi assim, é bom que se diga. O principal marco do Super Bowl é o seu show do intervalo. Se antes do jogo existe sempre uma grande estrela da música que é convidada para cantar o hino nacional, que já dá a ele esse caráter nacionalista,
Durante o intervalo do segundo e o terceiro quarto é realizado sempre um grande show que dura entre 13 e 15 minutos. A questão é que antes de 1993, esse show era bem, mas bem meia boca. Entre 67 e 1992, o show do intervalo era feito por bandas locais, tipo banda de universidade, coisa do tipo, e artistas de menor expressão. Isso foi causando tanto descaso das pessoas com o intervalo da partida, que em 1992 o intervalo do Super Bowl teve 22 pontos de audiência a menos do que a partida, o que fez com que a NFL fosse pressionada por seus patrocinadores e acabasse fazendo um grande investimento que acabou se tornando uma grande guinada para o Super Bowl em 1993. Em 31 de janeiro daquele ano, Michael Jackson fez o show do intervalo no Rose Bowl, na Pasadena, e mudou para sempre a história do show do intervalo do Super Bowl. Aquele show, que contou com clássicos como Billie Jean, Black and White e We Are The World, acabou tendo 93 milhões de pessoas assistindo nos Estados Unidos. Isso é muito se você comparar que a partida em si entre o Dallas Cowboys e o Buffalo Bills teve 91 milhões de espectadores. Dali em diante, o show do intervalo do Super Bowl acabou sempre sendo recheado de grandes atrações como Rolling Stones, Bruce Springsteen, Paul McCartney, Lady Gaga, Madonna e tantos outros. Esse caráter de entretenimento e o grande sucesso nos levam ao próximo tópico. Número 3, a publicidade. O paraíso da publicidade mundial é o Super Bowl. O Super Bowl, com tanta gente assistindo, com tantas atrações, acabou sendo um momento de exposição de marcas muito grande. E isso foi evoluindo muito ao longo dos tempos. Se você pensar que em 1967 os 30 segundos de intervalo no Super Bowl custavam $37 mil e que em 2020 esse mesmo espaço de tempo custava 5,6 milhões, dá para ver a catapultada que houve nessa questão de marketing do evento. São quase $186 mil por cada segundo de comercial durante o evento. E você vai me perguntar, será que vale a pena pagar tanto? Pior que vale. Tomando como base a década de 2010, o valor do comercial quase dobrou e a pior audiência desse período aconteceu em 2019, quando foram 98,2 milhões de espectadores. Não, você não ouviu errado, é o pior da década. Imagina os outros anos em que passaram de 100 milhões. Em 2016, a HuffPost fez uma pesquisa entre os millennials para saber o que essa faixa, que são considerados os espectadores mais jovens, tinha de interesse no Super Bowl. E pasmem, 26% deles disseram que assistem ao Super Bowl apenas por causa dos comerciais. E não é para menos, porque o investimento na qualidade dessas peças publicitárias aumenta a cada ano. Tanto que, ao longo desses anos, grandes peças publicitárias se tornaram verdadeiros ícones pop da cultura por causa da sua exibição no Super Bowl. Número 2, a globalização. Nós já sabemos que nós temos um evento que mexe com a vida das pessoas, um evento que tem atrativo enquanto entretenimento e que roda a roda da fortuna capitalista, que envolve dinheiro pra caramba. Então, o que eles vão fazer com isso? Vão tentar aumentar a demanda e para isso vem a internacionalização da marca. E sim, a globalização pegou e pegou bem o Super Bowl. Depois dos anos 2000, a marca da NFL e o Super Bowl em si foi internacionalizado ao ponto de ser transmitido hoje em 130 países do mundo e tendo uma audiência que em 2020 chegou a aproximadamente 170 milhões de pessoas ao redor do mundo. Com isso, diversos países que muitas vezes sequer praticavam esporte passaram a ter as transmissões e a dar sua audiência a esse evento megalomaníaco.
Com a internet, então, isso ficou bastante exponencializado. Durante o Super Bowl de 2020, 43,9 milhões de interações aconteceram sobre o evento, o que torna ele o programa de TV americano com o maior número de menções já feitas nas redes sociais ao longo dos tempos, desde que existe essa medição, evidentemente. Você voltar lá no início, quando eu falei que o AFC NFL World Championship Game é um nome bem idiota, se você for pensar, né? Porque é uma cultura no esporte americano tratar o campeão do país como campeão mundial. Nós sabemos que isso não faz nenhum sentido, mas pelo menos no que diz respeito ao Super Bowl, se ele está longe de representar o campeão mundial do esporte, ele sem dúvida é o grande evento do esporte no mundo e é assistido por praticamente todo mundo. E número 1, chegamos na influência cultural. Bom, é claro que levando em consideração a lógica capitalista, se você tem um evento esportivo que mexe com a vida das pessoas, transforma ele num grande evento de entretenimento, transforma isso em algo que vai te dar muito lucro, que gera muita demanda e que consegue levar essa demanda para todo mundo, você vai influenciar essa sua audiência. Dessa forma, outros esportes já fizeram isso antes. Não é à toa que o futebol é o principal caso de uso do esporte pela influência cultural. Mas o que o Super Bowl vem fazendo mais recentemente para os Estados Unidos é o que o cinema já fez em outras ocasiões, que é vender a cultura americana em outros países. E quando eu falo vender, é na acepção que você está imaginando mesmo, é vender produto. É desde o streaming para assistir o jogo, o canal de TV a cabo, a camisa do clube, né, que é a jersey, que aí chega num outro ponto, que é o ponto cultural, de você usar o idioma daquele país para falar dos termos, ou para criar clubes que praticam aquele esporte que não é um esporte nativo seu, no seu país, e ainda dá o nome dele, um nome em inglês. Tudo isso está dentro desse pacote de influência cultural que já foi usado pelo cinema, como eu citei, em diversas ocasiões. E também em outros produtos culturais americanos, como a música, por exemplo. O que eu queria fazer com essa análise toda que a gente fez aqui, lá do começo até agora, é mostrar para você que nada é de graça e os esportes acabam sendo uma ferramenta muito forte de influência cultural entre países. Evidentemente que a paixão pelo esporte deixa a pessoa mais suscetível a se apegar e a ser manipulada comercialmente, que é o que essas ligas acabam fazendo, e no esporte americano isso é muito forte. O que a gente espera que vocês consigam fazer depois desse vídeo que eu fiz aqui é que você passe a olhar isso de uma forma mais ampla, conseguir enxergar que existe um lugar sim para paixão e para acompanhar o esporte, para torcer, para vibrar com aquilo, mas também tem que haver o discernimento, porque quando você se torna muito vulnerável, você acaba sendo mais fácil de ser controlado e absorver essa cultura que está chegando para você sem senso crítico, que nunca é bom. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa lista. Acompanhe o canal, vejam os vídeos que já estão lá sobre outros esportes e conte com a gente para próximos conteúdos. Indique aqui nos comentários o que você quer ouvir, dê sugestões de pauta para outras listas ou outros episódios. É isso, pessoal, fã da bola oval ou não, obrigado pela audiência, fique com a gente no canal e nas nossas redes e até o próximo conteúdo. Um forte abraço e valeu!